Bem, senhoras e senhores, bem-vindos a mais esta videoaula, então. Bem, hoje falaremos, então, informando a vocês sobre um pouco mais sobre biomecânica, principalmente voltada ao exercício e também relacionada ao esporte, ok? Bem, e até acrescentando também a essa grande playlist que nós temos sobre biomecânica, que eu vou deixar então aqui em cima para vocês, essa lista de vídeos falando sobre essa análise então física e matemática então do próprio movimento humano. Mas bem, sobre o que nós falaremos hoje então? Vamos uma breve conversa inicial então, né? Primeiramente, entendemos que a biomecânica ela não mais é do que uma análise, tanto análise dos ossos, né, dos elementos ósseos, como pensando nas análises cinemáticas e cinéticas do movimento do corpo humano, bem como o objetivo também da própria biomecânica, né, é também apresentar esses fundamentos biomecânicos que vão, digamos, respaldar essa escolha dos exercícios e equipamentos de acordo, então, mesmo com as nossas características corporais de cada um de nós. Ou seja, pensamos que muitas vezes nós temos braços compridos, pernas longas, e isso vai diferenciar muitas vezes o tipo de implemento que eu vou dar para o meu sujeito, ou muitas vezes a carga a ser executada, ou muitas vezes o braço de alavanca que vai ser realmente exigido, dependendo desse segmento então a ser inserido. Mas, então, hoje vamos falar então sobre alguns elementos da biomecânica, onde, nesse primeiro tema, para realmente iniciar nossa aula, vamos falar primeiramente sobre o que é então biomecânica. Então, biomecânica, então, para definirmos em poucas palavras, nada mais é do que uma disciplina que ela descreve então e analisa e, de certa forma, também avalia o movimento do corpo humano. E, de certa forma, também movimentos podem ser esses, como o movimento da marcha, né, a deambulação, movimentos de trabalhadores em supermercados, por exemplo, análise de um levantamento de um bloco de peso do chão, levantamento de uma caixa do chão, e mesmo pensando até mesmo em atletas de alta performance, no ato de melhorar o seu desempenho e também, claro, prevenção aí de lesões. E bem como essa questão do que é a biomecânica, pensamos nesses princípios físicos, né, e matemáticos e também biológicos, que são os mesmos que analisamos então todos esses movimentos. E lembrando, para analisar mais sobre isso, temos uma videoaula número 21 aqui do nosso canal, onde você observa, então, essa videoaula e você pode, então, ter mais elementos, mais características sobre o que é, então, a própria biomecânica. Uma definição breve, então, nesta videoaula. Então, primeiramente vamos definir então o que é a biomecânica, né? É a junção dessas duas palavras, bio, né, que significa então vida, e mecânica, que é o estudo das forças, né? Segundo alguns autores, como provavelmente Susan Howey vem realmente a investigar sobre esses aspectos. E isso pode então criar certamente o movimento, ser mesmo um estímulo saudável para o crescimento e mesmo desenvolvimento, ou mesmo verificar realmente o que tecido está sendo sobrecarregado por aquela carga mecânica e provocando com isso, de certa forma, algumas lesões. E no caso, por exemplo, da própria biomecânica do esporte, do exercício, que é o foco principal do nosso trabalho, são estudadas então ações, né, das forças internas e produzidas com isso pelos próprios músculos, as forças externas, que agem então sobre o corpo durante mesmo alguns movimentos por si só. E basicamente essa disciplina então da biomecânica, ela foi então considerada uma, digamos, subdisciplina da cinesiologia. Temos a cinesiologia como um grande guarda-chuva e a biomecânica como uma subdisciplina então dessa grande matéria, grande disciplina então, que é a própria cinesiologia. E que, em vez de isso, consiste também no estudo do movimento, né? E a própria biomecânica, ela estuda então as forças que agem no movimento. A cinesiologia, ela analisa então, muitas vezes até qualitativamente, o movimento por si só. E a biomecânica, ela justamente vai analisar essas forças internas, né, e externas também que ocorrem durante o movimento humano em si.
Utiliza então a biomecânica algumas ferramentas da própria mecânica em si, né, que é uma área em si da própria física, e usa conceitos mesmo a serem entendidos como conceitos da estática, usam conceitos da própria dinâmica. Por exemplo, definimos estática, né? Esse conceito, então, da própria mecânica. Estática, então, ela está relacionada a um sistema mesmo em estado constante de movimento. Essa é a definição de estática. Ou seja, estática, então, podemos pensar realmente uma velocidade, uma situação de velocidade constante, isso definimos como estática, ou um corpo que está, digamos, totalmente aí parado, também definimos como a estática. Logo, a dinâmica, né, por sua vez, ela está mais relacionada a um sistema no qual há uma certa aceleração por si só, né, onde as avaliações, digamos, desses sistemas podem ser então realizadas por outros dois ramos da biomecânica, tanto a cinemática, mesmo como a própria cinética. E aí, como definimos a cinemática, ela se refere então à própria descrição do movimento em relação mesmo ao tempo, em relação ao espaço, como, por exemplo, a velocidade de uma marcha, mesmo de um idoso. Definimos isso analisando, né, à luz então da própria cinemática. Logo, quando definimos então a cinética, ela refere-se então um pouco mais às forças que agem então sobre o movimento, como essas forças de reação do solo, elas acontecem no movimento, e esses conceitos serão então um pouco mais também aprofundados ao longo mesmo desta aula. Vamos definir mais o que é cinemática, vamos definir mais o que é mesmo cinética. Então vocês devem estar se perguntando nesse momento, afinal de contas, professor, por que estudar então a própria biomecânica? Bem, os focos, então, digamos, principais de um profissional de educação física em relação, digamos, à própria biomecânica do esporte e do exercício são a própria melhora da performance em si e, com isso, também a prevenção de lesão. Quem de vocês, realmente, estudantes de educação física, alunos de atividades físicas, né, recreacionais ou alta performance, ou mesmo curiosos em nossos canais, gostariam realmente de melhorar a sua performance ou muitas vezes fazer um gesto que possa também, com isso, prevenir mesmo algumas lesões osteomioarticulares por si só. E desde então, desde um movimento simples, mesmo como o ato de levantar e sentar numa cadeira, como melhora da marcha, mesmo como citamos de um idoso, né? E mesmo pensando que esses idosos, existe um alto índice de quedas também. Existem muitos estudos hoje na literatura apontando, né, sobre idosos caidores, o alto índice de quedas em idosos. Então, para vocês que trabalham muitas vezes com pessoas idosas, como é importante ter a visão da biomecânica para justamente prevenir lesão, gerar realmente um pouco mais de força muscular nesses idosos, principalmente em membros inferiores, quando pensamos em tornozelo, pé, o joelho, o quadril, ter força nessas articulações para quando realmente eu estiver circulando em um obstáculo urbano, eu possa realmente ter uma força de reação muscular para que eu possa, com isso, ter esse input neural para segurar o meu músculo e prevenir com isso também uma lesão. E assim mesmo, com uma própria melhora, né, do movimento, de agachamento mesmo de um aluno seu mesmo, você como personal trainer, de repente melhorar o agachamento do seu aluno dentro do próprio ambiente da academia. Então esses seriam, digamos, alguns dos motivos, né, do porquê estudar a própria biomecânica. E isso podemos ir um pouco além, como até a melhora do salto em distância, mesmo de um atleta de alto rendimento, até realmente levar esse atleta ao pódio olímpico quando pensamos em um alto rendimento, assim como também a prevenção de lesão, que também está relacionada tanto desde uma pessoa comum, mesmo como citamos, trabalhadores, né, em atividades laborais, que precisam, digamos, carregar cargas pesadas no seu dia a dia, como um caso, por exemplo, de um pedreiro, né, podendo até mesmo levar a prevenir mesmo lesões que possam ocorrer na coluna, como hérnias discais, né, que ocorrem tanto a laceração desse disco intervertebral, tanto para os lados como para trás ou para frente, muitas vezes atingindo a própria medula por si só.
Ou então mesmo estudar a biomecânica pensando em adolescentes, né, que fazem parte mesmo de uma equipe de treinamento de basquete, por exemplo, que precisam então aprender a aterrissar mesmo e ter um melhor salto, uma melhora de uma distribuição dessas forças geradas pelo impacto ocorrido então pela força de reação do solo aí em si nas próprias articulações de modo geral. Então, a biomecânica, de modo geral, ela é a ciência, né, que é mais útil, então, na própria melhora da própria performance dentro do esporte, dentro do exercício, que demandam uma certa técnica de estruturas físicas, né, a própria capacidade fisiológica, bem como citamos também a própria prevenção, então, de lesão e melhora desse padrão de movimento dos nossos alunos, dos nossos atletas ou mesmo dos nossos clientes ou pacientes, então. Uma outra questão, né? Quais são, então, as abordagens, então, para a própria análise da performance e na prevenção de lesões? Quais são essas abordagens que podemos, então, estar utilizando? Bem, primeiramente, temos que entender que existe um certo aperfeiçoamento da técnica, né, que vai gerar justamente esse processo de prevenção de lesão pela mudança propriamente dita do padrão de movimento desse sujeito, né? Devemos então entender com isso e que essas análises podem ser então realizadas mesmo tanto de um ambiente de uma academia ou mesmo de um laboratório de biomecânica, e duas abordagens, pensamos assim, são possíveis. Tanto uma abordagem, como pensamos, uma abordagem mais qualitativa, como pensamos também abordagens quantitativas. Quando pensamos em abordagens qualitativas, nos referimos à descrição de um movimento e a sua qualidade do seu gesto, né? Sem uma abordagem mais numérica. Isso, digamos, ser uma abordagem mais qualitativa. As abordagens mais quantitativas, agora elas implicam em números envolvidos, né? Que pode ser realizada uma análise sobre a velocidade de um corredor, por exemplo, o tamanho da sua passada, quantos graus de flexão de joelho realmente está fazendo esse atleta, a sua força de reação no solo, que pode ser analisados tanto por softwares como o próprio Q9A, que é um software gratuito que temos hoje na própria internet, que faz justamente, nos auxilia a fazer essa análise, então, cinemática um pouco mais quantitativa. E quando pensamos em força de reação no solo, não podemos deixar de citar as próprias plataformas, então, de força. A própria biomecânica, por si só, é uma ciência mais útil, né, nessa melhora, então, de performance. E com isso, pensamos, então, nessas abordagens, né, como abordagens que são importantes na biomecânica, onde citamos tanto abordagens qualitativas, quanto abordagens, então, quantitativas. Levando em consideração essa descrição mais qualitativa, ela é mais utilizada, digamos, em ambientes da academia, em ambientes da escola, centros de treinamentos mais infanto-juvenis, quando pensamos em crianças, enquanto uma descrição mais, uma análise mais quantitativa, é uma análise feita mais no ambiente, digamos, mais da escola, mais do laboratório, né? Então, quando pensamos analisar o gesto à luz de uns dados mais quantitativos, pegamos o sujeito e levamos para um laboratório totalmente equipado, com câmeras, colocando marcadores anatômicos nesses indivíduos, para que assim possamos então fazer essas análises mais quantitativas. E no ambiente de uma academia, centro desportivo, então, temos então essa análise, essa abordagem mais qualitativa, né? A qual a cinesiologia também vai nos ajudar a realmente olhar o nosso aluno, o nosso cliente, com alguns critérios também mais qualitativos, sem um emprego, então, de alguns números. E aí, com isso, pensamos em alguns profissionais de educação física, né, com diferentes abordagens para a melhora dessa performance e para a própria prevenção de lesão desses nossos clientes. E com isso, pensamos então nessa triangulação, né, como desfecho então nesse nosso primeiro tema, essa análise tanto qualitativa, à luz da cinesiologia, como uma análise mais quantitativa, com análises mais físicas e matemáticas, realmente com instrumentos mais sofisticados para analisar realmente os nossos alunos, nossos clientes, no ambiente laboratorial. E isso quando pensamos nesse primeiro tema sobre o que é então a biomecânica.
Eu chamo a atenção de vocês agora, nesse momento, para o nosso segundo tema, então. Falamos agora sobre a biomecânica, então, dos ossos. Como podemos analisar, realmente, a biomecânica, primeiramente, entendendo, realmente, sobre os nossos ossos corporais. Entendendo que as forças internas e externas, né, de certa forma, elas agem durante todo o movimento, tanto forças internas biológicas, né, realmente como os nossos ossos se comportam ao estresse mecânico vindo do ambiente, como também os agentes externos, as forças externas que agem então no nosso aparelho locomotor. Pensamos que os ossos, então, né, eles são tecidos, então, vivos, né, naturalmente, que são modelados e, de certa forma, remodelados durante toda a fase de nossa vida, devido às forças tanto internas e externas que agem, então, no nosso corpo humano, como nós citamos. E as suas principais funções desse osso, né, basicamente proteger mesmo as nossas estruturas corporais, gerar realmente essa sustentação rígida do nosso corpo. Quem faz realmente a manutenção da nossa postura também é feita basicamente pelos nossos ossos e também naturalmente proteção dos nossos órgãos, né, dos nossos tecidos então corporais. É feito também pelo nosso sistema ósseo. E proteger mesmo os tecidos corporais que formam também o nosso sistema de alavanca. Quando pensamos em hastes rígidas, pensamos então como o nosso osso ele se comporta. E lembrando, para saber mais sobre esse tecido ósseo e também o tecido cartilaginoso, observamos então realmente esta videoaula, videoaula número 65, a qual nós nos exploramos um pouco mais sobre o tecido ósseo e o tecido cartilaginoso. Videoaula 65, que eu vou deixar também aqui nos cards para nós vermos. Bem, basicamente, então, nos perguntamos nesse momento, afinal de contas, professor, qual é a composição e qual é a estrutura do nosso tecido ósseo? Do que basicamente ele é formado? Bem, basicamente o nosso osso, ele é formado, então, principalmente por carbono, nosso osso é formado por cálcio, fosfato de cálcio, colágeno e água. Essa é a sua formação constituinte básica, então. E as altas concentrações dessas duas substâncias, né, elas dão, então, uma certa rigidez ao osso, o que é determinada para mesmo essa resistência às forças de compressão que chegam, realmente da própria força de reação do solo, por exemplo, que os ossos acabam sofrendo com isso, né? O colágeno, por exemplo, a função do colágeno é justamente dar essa flexibilidade mesmo do osso, que é determinante com isso para a própria resistência às forças de tração. Então, o que resiste às forças de tração é basicamente o colágeno. Com isso, a água, por exemplo, né, ela é importante para a força óssea, ou seja, além de ser fluxo importante para levar nutrientes, né, essa água que vai levar, então, vai conduzir esses nutrientes e retirar mesmo os produtos metabólicos, fazer essa troca, né, de metabolismo para os nossos ossos e as nossas células ósseas de modo geral. E o tecido ósseo, né, menos poroso, quando pensamos assim, um tecido ósseo menos poroso, ele com uma concentração, tem uma certa concentração de 5 a 30% de tecido, então, não mineralizado. Então, isso é denominado, então, um tecido menos poroso, né, que é chamado, então, do tecido cortical. E quando pensamos em um tecido ósseo aí mais poroso, pensamos que ele tem uma concentração agora, né, de 30 até 90% do tecido não mineralizado. É chamado com isso, esse tecido de tecido trabecular. Bem, o tecido cortical, né, como citamos anteriormente, ele é mais rígido, digamos assim, né, devido à sua menor porosidade e assim ele também é capaz, digamos, de suportar cargas maiores. Logo, essa estrutura ela pode variar também dependendo, digamos, da função de que cada osso exerce em nossos sistemas de alavanca. Ossos longos, por exemplo, geram então alavancas, né? Por isso precisam então ser mais fortes.
como os ossos do rádio, da ulna, os ossos do fêmur, da nossa tíbia, nossa fíbula, né? São ossos longos que geram justamente essas alavancas. Logo, as vértebras, por exemplo, ela tem maior concentração de osso mais trabecular, né? Por sua função é absorver impacto, a função mesmo das nossas vértebras. Tá, professor, e quais são então os tipos de ossos que nós temos então em nosso corpo? Bem, primeiramente entendamos, caros alunos, que o nosso corpo humano ele é constituído então por 206 ossos, que esses 206 ossos são divididos então em esqueleto tanto axial, quando pensamos no nosso esqueleto central, cabeça e tronco, quanto o nosso esqueleto, então, apendicular, né? E para reforçar esse conceito, axial, então, ele é formado por os ossos que formam o eixo do corpo de modo geral, né? Como citamos, o nosso crânio, né? As nossas vértebras, as nossas costelas e o próprio externo em si. Então, tudo isso é constituído, então, pelo nosso esqueleto mais axial. Quando pensamos no nosso esqueleto apendicular, bem, o nosso esqueleto apendicular ele é formado então pelos ossos que formam os membros, tanto membros aí superiores como mesmo membros inferiores então do nosso corpo. E as funções então desses ossos também são, digamos, relacionados aos seus formatos, então as suas funções se distinguem aos seus formatos. Como citamos primeiramente os ossos curtos. Bem, ossos curtos, eles têm usualmente um formato mais cúbico, eles incluem apenas, digamos, os ossos do carpus, né, os nossos pequenos ossinhos do carpo e também do tarso em si. E esses ossos curtos, eles também permitem pequenos movimentos, de deslizamento e tem a função também de absorver o impacto que chega realmente do ambiente externo. Então essa é uma definição, digamos, dos nossos ossos curtos. Quando pensamos agora em ossos mais planos, esses ossos planos têm a função agora de proteger ossos, proteger nossos órgãos, melhor dizendo, proteger os nossos tecidos moles, esses ossos planos, além, claro, de fornecerem uma certa grande área para inserção mesmo dos músculos que vão realmente estar se ligando, para estar realmente se originando a partir desses ossos mais planos, né? Os nossos ligamentos vão se originar a partir desses ossos planos, e são esses ossos planos, como por exemplo, a própria escápula é um osso plano, o nosso externo é um osso plano, as nossas costelas, a nossa patela, que é esse osso triangular, né, apontando para baixo, que fica na frente do nosso joelho, e os ossos, claro, né, alguns ossos aí do nosso crânio. E com isso, temos além desses ossos mais planos, temos também alguns ossos mais irregulares, cujo os seus formatos são diferentes existe uma certa irregularidade em algumas extremidades, algumas epífises específicas desses ossos, né? E as funções, tem algumas funções especiais no nosso corpo. Por exemplo, quando pensamos nas vértebras, né? Pensamos em ossos aí irregulares, né? Aí temos esses exemplos de ossos que geram esse processo irregular, como por exemplo, eles formam um certo túnel para a passagem da própria medula, quando pensamos essas irregularidades das vértebras, né? Além mesmo de terem esses processos de inserção, mesmo em fixação de músculos, fixação de ligamentos, como os ligamentos transversos, que partem então das nossas vértebras. Outros ossos irregulares, né, são a própria região do sacro, a região do cóccix de modo geral e a própria mandíbula. Né? Quando pensamos na nossa mandíbula, é também caracterizada como um osso então irregular. Os ossos longos agora, eles são ossos que se aproximam do formato mais cilíndrico, né? E são as hastes mais longas para a formação das nossas alavancas. E alguns desses ossos, então, longos, são mais pesados e maiores, como, por exemplo, o osso do fêmur.
né, e são a própria tíbia, podemos citar com isso, né, que servem esses ossos aí longos para a sustentação então do nosso corpo. Outros exemplos podemos citar a partir disso, nesses ossos longos, podemos pensar na nossa própria clavícula, podemos pensar na nossa própria fíbula, como citamos, né? Os ossos do metatarso, né? Do metacarpo em si, e as nossas falanges são pequenos ossos longos de modo geral. Aí você me perguntaria assim, nesse momento, mas professor, afinal de contas, como podemos definir o crescimento e o desenvolvimento, então, desses ossos, né? Como podemos definir em poucas palavras o crescimento e o desenvolvimento de todos esses tipos de ossos que foram citados, então? Bem, primeiramente pensamos no crescimento longitudinal desses ossos, que ocorre desde a infância, né, até a idade dos seus 18 anos aproximadamente. Isso vai variar entre meninos e meninas também. Esse crescimento se dá tanto na epífise, né, desses ossos longos, ou seja, na extremidade desses ossos longos, logo também após a própria adolescência, de modo geral, né, a epífise ela vem a se fechar, ou seja, então nós temos em nossos ossos as epífises e as diáfises. Então, as linhas epifisárias vão se dar mais nas epífises, então, dos nossos ossos. E com isso, a densidade óssea, então, ela também diminui com o aumento da própria idade e vai diminuindo a resistência e aumentando, o que falamos anteriormente, a sua porosidade, de modo geral. E afinal de contas, né, quando pensamos na atividade física ou no exercício físico, né, como seria essa resposta ao estresse que ocorre então em nossos ossos? Bem, primeiramente pensamos que a modelagem óssea ela só ocorre então em ossos imaturos, né? Esse processo de remodelação óssea ocorre principalmente em ossos mais imaturos. A remodelagem óssea ela ocorre também durante toda a vida e principalmente devido às forças que agem sobre esses ossos. Aí podemos pensar que essas deformações que fazem com que o osso ele fique mais forte mesmo e que mude mesmo o seu formato. E aí pensamos em atividades como caminhada e principalmente a corrida, que vai ter esse processo de captação de cálcio realmente nos ossos, aumentando a sua capacidade então de mineralização. Basicamente, três forças, né, elas vêm agir, digamos, nos nossos ossos. E são essas forças, primeiramente, a força de compressão. Essa força de compressão é quando uma força externa, ela tende então a espremer as moléculas de um material. E assim definimos então essas forças de compressão. Um segundo tipo de força é a força de tensão. Ou seja, é quando uma força age, digamos, para estender ou, digamos, separar as moléculas de um material. Diferentemente da compressão, a tensão ela tende agora a separar as moléculas desse material. E um terceiro tipo de força é a força então de cisalhamento. A força de cisalhamento é uma força então que ocorre, digamos, em ângulo reto, né? E que a mesma atua em direções opostas. É quando muitas vezes fazemos um movimento como o próprio afundo na musculação e quando descarregamos o joelho para frente, né, da ponta dos nossos pés. E nisso acontece, que chamamos também de gaveta anterior, né, ocorre também esse processo de cisalhamento. Eu tenho minha tíbia, minha fíbula, eu tenho meu fêmur que desloca esse joelho para frente do meu pé, a qual realmente ocorre esse processo de deslizamento, que é essa força que ocorre em ângulo reto, atuando então em direções opostas. Eu tenho minha tíbia, minha fíbula parada e o meu fêmur deslizando para frente em uma reação oposta a ele. E como a combinação, né, dessas forças dos ossos geram forças então de torção, forças de flexão, que é a combinação entre compressão, tensão e o próprio cisalhamento. As forças primárias, digamos que mais atuam nos ossos, são naturalmente as forças mais compressivas, né? E pensamos que as próprias respostas mecânicas desses ossos
as forças de compressão, como tração, o cisalhamento, a própria torção, a flexão, digamos, elas dependem da própria qualidade desse osso, quão mineralizado esse osso se encontra. Ou seja, depende também da sua densidade. E aí realmente façamos um adendo às próprias mulheres. Temos mulheres que ao longo de um mês, elas têm realmente uma curva de mineralização óssea devido aos picos de estrogênio e a própria progesterona, ao qual realmente uma mulher ao longo do mês ela possa vir a ter realmente um momento de osteopenia ou osteoporose. Ou seja, essa mulher ao longo do mês ela tem realmente um momento em que os seus ossos estão menos mineralizados. E aí realmente fica essa provocação, pensando realmente nessa periodização do treinamento para mulheres, levando em consideração também o seu grau de mineralização óssea, dependendo do estágio realmente do ciclo menstrual e do seu pico, principalmente de estrogênio, realmente que vai fazer realmente essa captação de cálcio nos ossos. E nisso, claro, pensamos que a própria musculação ela é uma excelente alternativa para que esse osso ele ganhe realmente essa sustentação. E essa densidade óssea, realmente ela também ocorre com atividades de sobrecarga, com impactos de alta intensidade, como a caminhada, principalmente a corrida, e os saltos são bem interessantes então para gerar realmente essa síntese de cálcio nos nossos ossos. E aí realmente fica essa questão da relação custo-benefício para fazermos realmente com os nossos clientes. Para justamente em momentos que eu possa realmente colocar alguns saltos, colocar algumas caminhadas ou corridas, momentos que eu tenho que tirar em virtude de uma proteção articular que eu deva dar então com esses meus clientes então. E quando uma força aplicada sobre o osso ela é muito forte, pensamos que tem aí uma duração ou tem uma direção no qual esse osso ele é mais fraco, e pode ocorrer então fraturas. Foi isso que nós citamos anteriormente, que muitas vezes realmente a força que eu dou nesse osso em momentos do mês, ele possa então estar mais fraco. Então essa relação deve dar bastante atenção. Quando pensamos a força de flexão que eu dou no osso, ela faz com que esse osso ele sofra mesmo de um lado e força a tensão e do seu lado oposto, fazendo esse processo também de compressão. Outro tipo de lesão que ocorre nesses ossos, principalmente ossos fracos, por estímulos muitas vezes repetitivos. Às vezes um ato de uma corrida, principalmente corridas quando eu tenho um membro mais valgo, quando eu tenho um joelho mais rodado internamente, eu posso realmente colocar realmente um certo tipo de pressão numa área que possa aumentar realmente essa pressão nesse osso e gerar esses tipos de pequenas fraturas, a qual realmente eu só vou buscar sentir em momentos posteriores de tanto estresse ocorrido pelas forças então de reação do solo. E quando há um tipo suficiente para que haja, e até mesmo um tempo para que haja essa remodelagem óssea, nessas microlesões que ocorrem pela atividade física, ela vai se agravando, podendo levar a casos mais sérios, como é o caso, por exemplo, da fratura por estresse, que ocorre muitas vezes na tíbia, principalmente em corredores, ao qual também chamamos isso de lesão por estresse ou periostite, que muitas vezes esse músculo chamado tibial anterior, ele sofre tanto que ele chega a um ponto que ele acaba desligando e o estresse que vem da reação do solo naquela corrida acaba chegando diretamente na própria tíbia. Então isso quando falamos então dessa biomecânica então dos ossos e como esses ossos então se comportam ao estresse no esporte e também no exercício. Eu chamo vocês agora novamente para esse momento, onde agora entramos no tema 3, sobre a biomecânica agora dos músculos esqueléticos. Bem, a biomecânica dos músculos esqueléticos é muito importante, agora agregando ao que nós citamos, tanto o que é biomecânica, como a biomecânica dos ossos, e agora falamos um pouco mais sobre a biomecânica dos músculos esqueléticos.
Primeiramente, entendamos que os músculos ele têm uma importância, uma função ao corpo humano, como a própria manutenção também da postura, né? A movimentação desse esqueleto, né? Apendicular e a própria absorção, então, desses impactos que provindos das forças externas. Aí, nesse momento, vocês me perguntariam, professor, mas quais são, então, as estruturas do músculo esquelético? Agora, né? Bem, em poucas palavras também diria para vocês que o músculo esquelético ele é primeiramente envolto por um tecido aí conjuntivo, né, externo, chamado então de epimísio. Realmente essa membrana que envolve o nosso músculo esquelético, que mantém mesmo esse músculo unido. É unido então essas fibras musculares pelo seu epimísio. Abaixo desse epimísio, abaixo dessa camada realmente desse músculo, há pequenos feixes de fibras, né, musculares ao qual realmente são constituídos pelos seus fascículos. São pequenos fios, né, desse junção, desse pacote, grande pacote de fibras musculares, que são os fascículos então. Esses fascículos agora são envoltos por uma bainha agora chamada de perimísio, que é a bainha que envolve então agora os fascículos. E mais também sobre tecido muscular e também um pouco mais sobre tecido nervoso que vai se ligar ao tecido muscular. Observamos então nessa imagem sobre essa videoaula número 66. Também vou deixar aqui nos cards para vocês terem acesso então a essa videoaula, onde falamos um pouco mais então sobre o próprio tecido muscular então. Basicamente, as miofibrilas, elas aparecem mesmo como longas faixas estriadas. Aí definimos realmente as miofibrilas, né? Ou seja, elas apresentam faixas escuras e faixas claras, né? Pequenas seções claras dessas longas faixas estriadas de uma própria miofibrila entre duas linhas, chamamos então de linhas Zs. São realmente essas linhas Zs, agora as faixas escuras. São chamadas então essas linhas Zs também de sarcômeros. A tensão ativa que eu gero, então, ativa mesmo dos próprios músculos com o todo, ocorre a própria interação de duas proteínas básicas nesse músculo, né, contrátil, dentro do próprio sarcômero. Tanto proteínas como chamamos de actinas, como proteínas também chamamos de miosinas. E tanto actina quanto miosinas, elas vão realmente ter um processo de gerar a direção, então, das fibras musculares. O processo de contrátil das fibras musculares vão se dar tanto pelos processos de actina, como também pelos processos de miosina. Vão gerar o processo de direção dessas fibras musculares, que podem fazer realmente com que o músculo seja capaz, com isso, de gerar mais força ou menos força, dependendo da sua capacidade, que chamamos capacidade, então, contrátil. Professor, afinal de contas, quais são, então, as ações musculares? Bem, como citamos também em outros vídeos, né, principalmente em fisiologia, também que eu posso deixar aqui nos cards para vocês, fisiologia do exercício, basicamente as ações musculares são tidas por ações isométricas, ou seja, é quando a tensão muscular, né, ocorre onde não há mudança no comprimento do músculo. E isso definimos então de uma ação muscular isométrica. Eu não tenho uma mudança nesse comprimento muscular. Quando pensamos numa ação muscular de ordem mais concêntrica, é quando então ocorre essa tensão muscular com o encurtamento dessas fibras musculares. Quando eu aproximo o segmento, né, corporal, quando eu faço somente uma flexão de cotovelo, por exemplo, eu tenho uma ação com isso que denominamos então de ação mais concêntrica. Quando pensamos numa ação mais excêntrica de um músculo, ela ocorre quando a tensão muscular também com o próprio alongamento das fibras. Diferentemente da ação concêntrica, eu tenho um encurtamento dessas fibras, na ação excêntrica eu tenho o alongamento, então, dessas fibras musculares. E mais de um músculo ele pode ser também tanto agonistas do movimento,
E por isso podem ser chamados também de agonistas primários e agonistas secundários. É como se nessa grande novela muscular tivéssemos dois protagonistas, né? Então nós temos muitas vezes numa ação muscular dois agonistas, um primário e um agonista secundário. Os agonistas e os antagonistas muitas vezes são posicionados em lados opostos da sua articulação. E aí citamos novamente como exemplo, quando eu faço uma flexão de cotovelo, eu tenho uma ação agonista do meu bíceps braquial, eu tenho uma ação antagonista do meu tríceps braquial, que vai facilitar justamente esse processo de flexão aí do meu cotovelo. E aí muitas vezes quando pensamos onde os músculos eles também podem realizar umas funções, além de agonistas e antagonistas, como citamos, funções também estabilizadoras do movimento. E nesse caso, são chamados então esses músculos que vão fazer essa estabilização de músculos estabilizadores. Volto a citar realmente um exemplo. Quando eu faço uma flexão de cotovelo, eu tenho uma ação agonista do meu bíceps braquial, uma ação antagonista do meu tríceps braquial, onde tenho músculos estabilizadores no meu cotovelo e também no meu ombro. E nisso, denominamos então esses músculos tanto como agonistas, como antagonistas e como também os músculos estabilizadores. Mas professor, então qual é a relação entre força e velocidade realmente da minha contração muscular? Bem, primeiramente entendamos, e agora eu chamo novamente a atenção de vocês para entender essa relação entre força e velocidade, que é muito importante para entender muitas vezes a ação executada numa sala de musculação, por exemplo. A curva de relação entre a força e a velocidade, ela afirma então que essencialmente que a força do músculo, ela diminui, a força desse músculo ela diminui com o aumento da velocidade de movimento. Ou seja, quanto maior a velocidade que eu consigo executar num gesto, significa que minha força muscular está então diminuindo. E com isso, é importante entendermos que não é possível que os músculos produzirem grande quantidade de força com uma alta velocidade de encurtamento. Isso realmente é um princípio básico quando falamos dessa relação entre força e velocidade. Logo, na redução de força e velocidade de encurtamento, está também relacionado ao próprio treinamento de potência. Quando o meu foco principal com os meus alunos, meus atletas, é justamente levar esse treinamento de potência, essa relação entre força e velocidade, ela está muito atuante nesse processo. Mas professor, e qual é a relação entre o comprimento do meu músculo e a sua tensão? Bem, o comprimento muscular, primeiramente, ele afeta a sua capacidade muscular de gerar força. Muitas vezes o músculo encurtado, existe uma certa limitação desse músculo de gerar força propriamente dita. A relação entre o comprimento e tensão, ela diz respeito também à tensão muscular isométrica, que ela vai variar em diferentes comprimentos do meu músculo. Ou seja, diferentes comprimentos do músculo, essa relação de tensão ela vai estar variando. Ela vai ter picos maiores ou menores da minha ativação muscular. Ou seja, o músculo ele só consegue com isso realizar força isométrica máxima quando muitas vezes o músculo está em um comprimento de repouso, ou seja, num encurtamento não estendido. Eu normalmente dou esse ponto total de extensão do meu segmento para poder realmente manter o que chamamos então de relação entre comprimento e tensão. Professor, e quanto à relação do ciclo alongamento e encurtamento? Como isso se dá então? Bem, primeiramente o efeito do recuo elástico aí dos nossos músculos, alongamento mesmo, alongamento ativo em si, com a sua ação excêntrica, ela aumenta a própria produção de força por si só. E assim, o treinamento então excêntrico, ele aumenta a capacidade muscular, para definir isso, de armazenar e retornar mais energia elástica. E aí com isso nós definimos e corroboramos aquela máxima, que muitas vezes é dita também em sala de musculação. O ato excêntrico, fazer isso em 2,
3 segundos, né, de tempo de tensão, e o ato de realmente fazer a ação concêntrica, né, quando eu aproximo o segmento do centro do corpo, eu fazer essa ação realmente em 1 segundo, né, 1 segundo e meio, para que realmente ocorra esse processo de encurtamento, alongamento desse ciclo, né, encurtamento, alongamento então do meu músculo. E assim, com isso, o treinamento excêntrico ele aumenta então essa capacidade muscular de armazenar e retornar então a mais energia elástica que esse músculo possa então estar gerando. Um exemplo de treinamento com esse ciclo, né, de alongamento e encurtamento é o próprio treinamento pliométrico, muito comum também em atletas de voleibol, onde o atleta basicamente ele faz um salto, amortiza e faz um salto maior a partir disso, né? Então isso é um trabalho também de pliometria. E com isso pensamos que as próprias lesões, né, mais comuns nesse processo são as rupturas musculares, quando há um certo estiramento excessivo, né, dessa musculatura, temos as próprias contusões causadas por forças compressivas prolongadas durante esses impactos. Então é muito importante quando pensamos em lesões mais comuns, principalmente na própria pliometria de modo geral. Professor, qual é o método, então, de medição dessa ativação muscular? Bem, classicamente, pensamos que o método que consegue mensurar essa atividade muscular é a própria eletromiografia, que vai justamente verificar o potencial elétrico dos músculos. E não devemos confundir com força muscular. Temos aparelhos específicos para avaliar e quantificar a força muscular. A ideia do eletromiógrafo é avaliar o potencial elétrico dos músculos. A intensidade mesmo da própria contração muscular, né, a sua duração de contração muscular, o quanto que esse músculo permanece então contraído, podendo muitas vezes assim indicar uma certa ocorrência de fadiga, quando muitas vezes eu exijo o movimento, porém a atividade eletromiográfica ela começa a diminuir, e isso possa estar indicando uma possível lesão que ocorre então nesse músculo. E com isso então nós temos esse nosso tema 3, quando falamos então do tecido muscular. E agora vamos adentrar nosso tema 4. Falamos um pouco mais sobre análise cinemática. Afinal de contas, professor, o que é essa análise cinemática? Como podemos utilizar esses elementos até para quantificar aquilo que nós estamos avaliando? Bem, vamos primeiramente discutir sobre como avaliar, né, e como analisar um movimento, levando também em consideração o tempo e o espaço que eu tenho realmente o movimento, e esse movimento possa aí, com isso estar ocorrendo. Primeiramente nós definimos, afinal de contas, professor, o que é então cinemática? Bem, primeiramente ela se refere à descrição, digamos, dos movimentos, independente das forças, né, que agem sobre esse corpo. Aí realmente vamos ter outros instrumentos que vão avaliar essas forças. Então é uma avaliação, a cinemática, mais quantitativa do movimento, né, que leva em consideração deslocamentos lineares, leva em consideração deslocamentos angulares, a velocidade, a aceleração do movimento, e volto a frisar, temos muitos softwares disponíveis gratuitamente na internet, como o próprio Kinova, certo? Eu posso deixar realmente aqui para vocês o nome desse software gratuito para nós avaliarmos quantitativamente os nossos alunos, é o Kinova. É um software bem interessante, até aliado a outros a softwares como o próprio SAPO, que é o Sistema de Avaliação Postural Ortostática, ao qual eu deixo também aqui na imagem para vocês uma videoaula que nós falamos especialmente sobre o SAPO, né? É a videoaula número 29, que nós falamos sobre os pontos realmente articulares, onde conseguir realmente esse software também gratuito na própria internet, que vai falar justamente sobre a avaliação postural ortostática. Voltamos então aqui. E com isso nós podemos então obter nessa análise cinemática, né, variáveis de posição, velocidade, como citamos, linear, aceleração linear, ângulo de um segmento, né, a velocidade angular, aceleração angular, tudo isso, todos esses dados são obtidos também no próprio Kinova. E pode ser com isso, né, realizado um plano cartesiano para essas duas dimensões, ou analisar o sujeito de frente,
mesmo e de lado, quando pensamos numa avaliação em 2 dimensões, ou avaliação em 3D, né? Avaliação em 3 dimensões, de frente, de lado e de cima. Aí, naturalmente, eu teria que ter câmeras que avaliassem de frente e de lado, uma avaliação 2D, ou uma avaliação em 3D, de frente, de lado e de cima também. E assim eu consigo realmente analisar esse movimento em 3 dimensões. Volto a reforçar que são avaliações muitas vezes feitas em laboratórios de biomecânica. Professor, mas afinal de contas, quais são os métodos então de medição da própria cinemática? Bem, primeiramente, imagens obtidas, né, por meio de fotografias, de filmes, de algumas películas, ou então mesmo, né, a partir de métodos mais modernos, como imagens digitais, obtidas muitas vezes por câmeras que ficam conectadas a computadores, a qual eu consigo verificar em tempo real essa imagem, ou em 2 dimensões, ou então em 3 dimensões. E aí realmente eu tenho algumas situações de pontos anatômicos relacionados ao movimento a ser realizado, que devem ser marcados, que são aquelas bolinhas de isopor que eu coloco, né, em pontos anatômicos específicos, e a partir disso eu consigo detectar e cercar e capturar muitas vezes esses marcadores anatômicos, né, muitas vezes com fitas refletivas, para poder realmente identificar em que momento, em que situações que o gesto está ocorrendo por si só. E que muitas vezes vão aparecer apenas esses marcadores anatômicos em extremidades ósseas. Definidos então tanto como um ponto zero, né, e a própria distância e altura que nós vamos filmar. E é importante nós definimos, quando vamos fazer a própria análise cinemática, definir o quadro de movimento, ou seja, quantos metros eu vou definir na horizontal, quantos metros eu vou definir realmente na vertical, para cercar justamente e informar ao software o quanto que na vertical temos em centímetros, o quanto na horizontal nós temos em centímetros, para justamente cercar o movimento e capturar aquela imagem por si só. É necessário com isso para a própria avaliação mesmo desse movimento, né, em relação ao tempo, em relação ao espaço, né, e pode naturalmente ser feito também. Essas análises tanto em escolas, podem ser feitas em academias, centros de treinamentos e principalmente, né, como citamos, em laboratórios de biomecânica. E para qualquer avaliação cinemática, é necessário também que hajam também as medidas antropométricas, ou seja, eu vou informar realmente ao meu software o quanto que o sujeito tem realmente no comprimento dos seus segmentos. Por isso é tão importante essa análise também, né, esse elemento da própria antropometria elencada a própria análise cinemática também. E com isso, quando pensamos na avaliação cinemática ser realizada adequadamente, né, ela pode nos fornecer muitas vezes parâmetros para melhorar a performance, prevenir lesões, como citamos anteriormente, melhorar a caminhada muitas vezes de um idoso, a marcha de um idoso em situações comuns do dia a dia, evitar riscos de quedas, também como citamos. Um exemplo, quando podemos citar dessa avaliação cinemática, quando pensamos agora no esporte, né, é o ângulo da própria inclinação mesmo anterior do tronco, né, na saída do bloco em corredores de 100 metros, por exemplo. Quando eu vou avaliar, vou filmar muitas vezes esses atletas no arranque, na saída do bloco de 100 metros, eu posso realmente utilizar a avaliação cinemática para avaliar a inclinação do tronco, o como que está a posição dos braços, a propulsão que esse meu atleta vai fazer com os braços para fazer justamente esse momento de arranque, nesse tiro de 100 metros rasos, por exemplo, puxando um pouco para o esporte. O mesmo tipo de análise, ele pode ser feito dentro também de uma academia de musculação, uma academia de ginástica, né, para analisar os movimentos realizados por corredores em esteiras ergométricas, assim como o grau de lesão mesmo que esses atletas, que esses praticantes possam estar tendo. E tudo isso quando pensamos então nessa análise então cinemática. Agora entramos no nosso último tema. Falamos um pouco mais sobre análise cinética. Falamos bastante sobre análise cinemática e agora falamos então sobre análise cinética. Professor, afinal de contas, o que é então análise cinética? Bem, sobre as avaliações das forças, né, que agem sobre o corpo humano durante agora a realização do movimento. Diferentemente da cinemática, que não vai avaliar essas forças, a cinética sim vai avaliar realmente essas forças. E o que é cinética? Cinética ela se refere ao estudo dessas forças
que agem sobre o corpo humano durante essa realização do movimento, que leva em consideração tanto a força linear, né, quando pensamos nessa relação de linearidade do gesto, quando as forças angular, quando pensamos no torque, que chega no meu eixo articular, por exemplo. A cinética, ela leva em conta agora princípios como as leis de Newton. Aí pensamos tanto a lei da inércia, como a lei da aceleração, as leis da ação e reação, como a terceira lei de Newton, para realmente avaliar então essas forças na área da cinética. Tanto forças, aí pensamos internas, quanto forças externas agem sobre o nosso corpo, né, durante todo o gesto. E alguns métodos também de medição da cinética são levados em consideração, como a própria dinamometria. Então, dinamometria é uma forma de avaliar cineticamente, né, a força de um músculo, utilizando mesmo para mensurar realmente o quanto em watts esse músculo está realmente podendo contrair, podendo realmente ser executado a partir da luz da cinética. E aí podemos utilizar também células de carga, que conseguem também mensurar aí essas forças realizadas também em volts, né, em células de carga. Outros equipamentos, como a própria plataforma de força, né, que vai ter fatores piezoelétricos para descarga de peso e levando em consideração a própria terceira lei de Newton, né, em mesma intensidade, mesma força, em sentido oposto, vai me dar realmente o quanto que o sujeito está descarregando em relação ao seu peso corporal. A cinética, por si só, ela vem a ter esses aspectos, né, um dos elementos que é a própria plataforma de força que nós citamos, que vem justamente mensurar essa força de reação no solo, tanto em saltos, como citamos, como a caminhada, a pressão plantar, né, o deslocamento do centro de pressão, como que esse atleta, esse aluno está descarregando sua pressão plantar, então, durante a sua caminhada, muitas vezes numa esteira, colocando essa plataforma de força, muitas vezes, embaixo da lona de uma esteira ergométrica. E aí podemos avaliar tanto alterações do padrão de movimento, né, que pode ser identificados a partir do centro de pressão, como que esse aluno, esse atleta, ele pode estar então descarregando as suas forças. Bem, agora para gerar uma prática, né, para nós pensarmos todas essas teorias, quando falamos em o que é biomecânica, análise dos ossos, falamos hoje bastante sobre os músculos, um pouco cinemática, um pouco sobre cinética, e como podemos pensar, senhoras e senhores, todos esses elementos, então, na prática. E aí eu quero provocar vocês para deixar aqui nos comentários desse nosso material. Fica a pergunta. Nós pensamos, então, em um homem aí de, digamos, 40 a 50 anos, né, que realizam, então, exercícios físicos em uma sala de musculação, digamos, 3 vezes por semana. Né? Ele contrata, digamos, você como personal trainer para melhorar essa performance, né, no ambiente da própria academia. Porém, esse aluno, né, esse nosso cliente, ele relata então que sente algumas dores na região lombar durante a caminhada, ou muitas vezes durante alguns exercícios abdominais, ou durante o próprio agachamento, né, livre com a própria barra nas costas, por exemplo. E aí realmente eu provoco vocês e deixe seus comentários aqui realmente na descrição desse vídeo. Quais são as avaliações que você realizaria para esse aluno? E justifiquem também a sua resposta a partir disso. E vamos agora à grande finalização do nosso trabalho, desfecho realmente do nosso trabalho. A biomecânica, primeiramente entendamos que ela é uma disciplina importante, né, para a descrição do movimento, avaliação, para análise realmente desses gestos. Na educação física, de modo geral, né, as análises do movimento elas podem identificar também padrões de movimentos deficientes que eu identifico realmente nos meus alunos, que possam muitas vezes esses padrões deficientes levar a lesões ósseas, lesões musculares, além de forças internas e externas que agem então sobre o nosso movimento. Então entender todo esse cabedal, todo esse guarda-chuva que nós citamos, tanto a questão da cinemática, da cinética, entender os ossos, entender os músculos, é muito importante tanto para melhorar a performance, como também para evitar a lesão articular ou lesão muscular. Joia? Realmente agradeço realmente a presença de todos vocês aqui nesse momento. Joia? Informo vocês que se inscrevam nos nossos materiais para que você receba sempre atualizadas as nossas novas atualizações de vídeos que são publicados aqui todas as semanas. Beleza?
Muito obrigado a vocês e até um próximo momento. Valeu!